Eu estava a um passo da porta do escritório quando a voz do meu pai me alcançou. Não era de raiva, mas de uma certeza cortante. Sua irmã, ela não vai receber absolutamente nada. Ela está fora. Congelei no meio do passo. O corredor, antes comum, agora parecia ter mergulhado num frio diferente, um frio que não vinha do ar-condicionado, mas da inevitabilidade. Aquele tipo de frio que nos diz que certas coisas, uma vez feitas, nunca podem ser desfeitas. Deveria ter entrado. Deveria ter falado, mas não o fiz. Pela fresta da porta, vi meu pai, Lourenço Menezes, recostado em sua cadeira de escritório, conversando com minha irmã mais nova, Júlia. Ela acenou uma vez, sem dizer nada. Minha mãe, Ana, estava atrás deles, braços cruzados, e um sorriso singelo brincava em seus lábios. Não era o sorriso de quem achou algo engraçado, era diferente. Um sorriso contido, apertado, que parecia gritar, funcionou. Não me lembro de ter recuado, apenas sei que não entrei naquele cômodo. Não fiz perguntas. Não implorei. Apenas passei direto pelo meu antigo quarto, segui para o quarto de hóspedes onde eu vinha ficando, e abri meu laptop. Sem hesitar, movi cada centavo que tinha, poupanças, investimentos, até mesmo meu dinheiro de emergência, para um fundo privado que eles nem sequer sabiam que existia. Um fundo que eu havia aberto anos atrás, seguindo uma intuição que nunca cheguei a compreender totalmente. O que eles não sabiam é que eu estava ciente de um segundo fundo de investimento, aquele que minha avó Elisa Menezes havia criado pouco antes de falecer. Um que ela nunca havia mencionado a eles, apenas a mim. Acabará de amadurecer, e não era pouca coisa. Naquela noite, eu não chorei. Não gritei, nem atirei nada. Apenas fiquei ali, observando o brilho da confirmação da transferência e percebendo que algo crucial havia mudado dentro de mim. Eu não era mais a filha deles. Eu era aquela que eles não acreditavam que pudesse vencer. E esse, eu sabia, seria o segundo erro deles. Na verdade, não começou com aquela conversa. Em retrospectiva, percebo que eles vinham me apagando muito antes de expressarem isso em voz alta. A foto de Natal que minha mãe enviou no ano passado, por exemplo. Aquela que ela legendou, Família Menezes cheia de amor. Eu não estava nela. Eu havia chegado 2 dias antes, assado 3 tortas e embrulhado presentes até minhas mãos doerem. Quando perguntei sobre a foto, ela apenas disse: "Ah, querida, tiramos enquanto você estava fazendo uns recados." Simplesmente me esqueci. Tentei me convencer de que não importava. Depois vieram as mudanças sutis. Meu pai, Lourenço, sempre pragmático, sempre controlador, começou a dizer coisas como: "Você é muito emotiva para lidar com negócios de herança ou essas coisas precisam de uma cabeça racional." Júlia, minha irmã, 4 anos mais nova, parou de responder minhas mensagens, a menos que precisasse de algo, um documento, um favor, um empréstimo. O tom dela sempre era leve, como se ainda fôssemos próximas, mas a proximidade era oca. E Carlos, nosso primo, que cresceu quase como um irmão, começou a me chamar de a mártir. Dizia com um sorriso, mas eu sentia a acidez por baixo. Mesmo assim, eu continuei presente. Estive lá quando a vovó caiu pela 3ª vez. Estive no quarto do hospital lendo para ela com a voz embargada e os olhos cansados. Larguei meu emprego de consultoria para ajudar meu pai na cirurgia na primavera passada. Paguei a conta de luz quando Júlia estourou os cartões dela. Cobri Carlos quando a dívida de jogo dele saiu do controle novamente. Eles nunca agradeceram. Apenas permitiram, como se fosse o esperado. E talvez tenha sido aí que errei. Confundi ser necessária com ser querida. O corte mais profundo veio na noite em que ouvi a segunda conversa, aquela que ninguém sabia que eu estava escutando. A porta do escritório do meu pai estava entreaberta e a voz dele se propagava como sempre acontecia quando ele achava que não havia mais ninguém por perto. "Não conte a ela sobre a conta", ele disse. "Diremos que foi fechada. Dividiremos entre nós. Tiana está fora. Ela tem sido um fardo por tempo demais." Fardo. Aquela palavra ficou comigo.
Ecoou mais alto do que qualquer porta batida ou insulto gritado, porque significava que tudo que eu havia feito, os cuidados, as noites em claro, o silêncio, não me havia garantido um lugar. Havia me tornado descartável. Fiquei ali no corredor, apenas respirando. Não por medo, mas porque uma parte de mim estava se partindo, a parte que ainda queria acreditar que tudo era um mal-entendido. Que talvez o luto estivesse mudado. Mas não era luto. Era ganância. E eles não estavam mais escondendo isso. Não dormi naquela noite, não por medo ou raiva, mas porque continuava a ouvir a voz dela, suave, rouca e baixa, vinda do leito do hospital. Um dia, eles se voltarão contra você. Quando fizerem, abra a gaveta de baixo. Na época, pensei que ela se referia a algo sentimental, uma lembrança, talvez uma carta. Mas agora, eu entendia. Ela havia previsto isso. Ela os havia visto claramente, mesmo quando eu ainda lhes dava o benefício da dúvida. A gaveta ficava no quarto antigo dela, na mesa de escrivaninha de mogno, canto superior esquerdo, aquela que ninguém havia tocado desde o funeral. Abri-a lentamente, quase esperando que estivesse vazia. Mas não estava. Dentro, havia um pequeno pendrive, uma carta dobrada com a letra inconfundível dela, e um envelope cor creme lacrado com um selo de cartório. Minhas mãos tremeram ao abrir a carta. Tiana, se você está lendo isso, eles já fizeram o movimento deles. Sangue não os torna dignos. Amor não os torna leais. Pegue o que é seu e não peça desculpas. Vovó. Eram apenas 4 linhas, mas caíram como um trovão. Eu a li novamente. E de novo. Não estava chorando, ainda não, mas senti algo mudar. Não tristeza, nem mesmo raiva. Convicção. O envelope continha uma versão alterada do testamento dela, assinado, testemunhado e autenticado 2 semanas antes de ela falecer. Li cada palavra devagar, cuidadosamente. Dava-me 51% de controle do negócio da família, poder de procuração sobre o fundo pessoal do meu pai, 2 propriedades para aluguel no Oregon e uma conta de investimento bloqueada valendo pouco mais de 1,2 milhão de dólares. Ela não havia dividido as coisas igualmente. Não havia tentado agradar a todos. Ela havia me escolhido. Não porque eu fosse melhor, mas porque eu havia permanecido, porque eu havia escutado, porque eu havia limpado a boca dela e segurado a mão dela quando ninguém mais o faria. Ela não me havia deixado poder. Ela me havia deixado prova. Prova de que eu não era louca. De que não estava imaginando a distância, o silêncio ou os sorrisos de escárnio à mesa. De que, em algum lugar no meio de suas tramas, ela havia traçado uma linha e me colocado do lado da verdade. Fiquei ali por um longo tempo. Imóvel, apenas segurando aquele envelope como se ele pudesse desaparecer se eu piscasse. Eles me queriam fora. Ótimo. Que atirassem o fósforo. Eu reduziria o plano inteiro deles a cinzas. Na manhã seguinte, desci para a cozinha como se nada tivesse mudado. Meu pai, Lourenço, estava na cabeceira da mesa, folheando relatórios financeiros. Júlia rolava o feed no celular, mastigando uma torrada como se fosse a coisa mais importante do mundo. Minha mãe, Ana, estava perto da pia, cantarolando baixinho enquanto mexia seu chá, a mesma melodia que ela sempre usava quando achava que havia vencido. Bom dia, eu disse. Meu pai não levantou os olhos. Estamos ocupados, Tiana. Pode nos dar um minuto? Eu sorri. Um sorriso frio, ensaiado. Claro. Só queria dar os parabéns. Isso chamou a atenção dele. Ele levantou os olhos, caneta na mão, as sobrancelhas franzidas. Parabéns pelo quê? Depositei o envelope na mesa, bem ali, dizendo, por me darem tudo. A mão da minha mãe estremeceu. O chá derramou pelo balcão. Ela não se moveu para limpá-lo, apenas ficou ali, me encarando. Do que você está falando? Ela perguntou. Abri o envelope, tirei o testamento alterado e o estendi sobre a mesa, entre a manteigueira e o café preto do meu pai. Júlia parou de rolar o celular.
Meu pai se levantou lentamente, lendo a primeira linha. A boca dele se abriu, mas nada saiu. Isso não é, minha mãe começou. Não é real, completei com calma. Assinado, autenticado, testemunhado. Virei-me para meu pai. Lembra-se da Brenda? Amiga da vovó do grupo da igreja? Ela foi consignatária 2 semanas antes da vovó falecer. Ninguém falou. Acho que ela não confiava no resto de vocês. Meu pai rosnou, não alto, mas um som grave. Você roubou isso. Não, eu disse, com a voz firme. Eu ganhei. O silêncio se estendeu, denso, feio. Eu não o senti. Deixei que eles o absorvessem. A perda, o choque. O momento em que perceberam que as regras haviam mudado. Vocês acharam que eu iria embora em silêncio, eu disse. Deixá-los me apagar com um sorriso e um guardanapo dobrado no dia de ação de graças. Mas vocês me subestimaram. Meu pai deu um passo à frente, com o dedo levantado. Você vai me ouvir? Não, eu disse, mais alto agora, mas ainda calma. Você vai me ouvir. A conta que vocês tentaram esconder? Congelada. Pedi ao banco para investigá-la no momento em que ouvi o discursinho de vocês na noite passada. O rosto de Júlia empalideceu. Que diabos está acontecendo? Ela perguntou. Olhei para ela. Sua herança, eu disse, acabou de escapar por entre seus dedos. O lábio da minha mãe tremeu. Essa é sua família. Não, eu disse. Esta é uma lição. Então me virei e saí. Não correndo, não me escondendo, apenas reivindicando o terreno onde eles nunca pensaram que eu me ergueria. O escritório ainda tinha o cheiro do meu pai, couro antigo, café forte e o amargor sutil da colônia que se demorava demais. Eu não entrava na sala de reuniões desde os 22 anos, a última vez que me ofereci para ajudar com o retiro da empresa e me disseram para deixar os verdadeiros profissionais cuidarem disso. Mas naquela manhã de segunda-feira, entrei pela porta da frente, passei pela recepcionista que piscou 2 vezes antes de me reconhecer, e segui direto para a reunião. Os sócios do meu pai já estavam sentados, Lucas, André, alguns rostos novos. Carlos também estava lá, num blazer bem cortado e com aquela mesma postura arrogante de quem pensa que tem a vantagem. Ele não levantou os olhos. Caminhei até a cabeceira da mesa e me sentei. A cabeça dele se virou bruscamente para mim, como se puxada por um fio. Você não pertence a este lugar, ele murmurou. Deslizei os documentos de propriedade pela mesa. De acordo com isso, eu pertenço exatamente aqui. Eles leram em silêncio, cuidadosamente. Lucas pigarreou. Não fomos informados dessa mudança na liderança, ele disse. Encontrei os olhos dele. Estão sendo informados agora. A sala ainda estava absorvendo a informação quando a porta se abriu com um estrondo e meu pai entrou, 10 minutos atrasado e respirando pesadamente. Seus olhos escanearam a mesa e pousaram em mim. Ele parou no meio do passo. Isso é uma tomada hostil, ele disparou. Não, eu disse. Isso é uma correção. Ele marchou até a mesa e bateu a mão na madeira. Você não tem experiência. Eu tenho autoridade, eu disse. E a partir de hoje, toda transação acima de $10.000 passa por mim. O rosto de Carlos ficou vermelho. Você acha que vai administrar este lugar melhor do que o pai? Olhei para ele. Olhei mesmo. Considerando que você tem usado fundos da empresa para pagar suas dívidas de pôquer? Sim. Acho que tenho uma boa chance. Houve um suspiro abafado no final da mesa. Um membro do conselho começou a sussurrar para outro. Um telefone apareceu no colo de alguém. Meu pai não se moveu. Apenas afundou em sua cadeira como se o ar tivesse sido sugado da sala. Não se trata apenas de poder, eu disse. É sobre transparência. Algo que esta empresa não vê desde que a vovó se afastou. Lucas assentiu lentamente. Ela sempre disse, você era a única que fazia as perguntas certas.
Dei-lhe um sorriso forçado. Ela me ensinou bem. Quando a reunião terminou, a maioria saiu rapidamente, cabeças baixas, passos apressados. Mas meu pai ficou para trás, me seguiu até o corredor. Você está realmente fazendo isso? Ele perguntou. Você já fez, eu disse, quando decidiu que eu era descartável. Ele parecia cansado de um jeito que eu nunca havia visto. Não bravo, não perigoso, apenas vazio. Você vai se arrepender disso. Fiz uma pausa, com a mão na porta do meu escritório. Não, pai. Eu me arrependi de confiar em você. Isso é a cura. Naquela tarde, chamei a equipe de auditoria. Começamos com contas ligadas a Carlos, depois passamos para as empresas de fachada do meu pai e, finalmente, os contratos de consultoria da minha mãe. Os arquivos se acumularam. Nomes limpos, dinheiro sujo. E pela primeira vez em anos, senti algo se acalmar dentro de mim. Não satisfação, nem vingança, mas clareza. Os relatórios de auditoria chegaram mais rápido do que eu esperava e eram mais feios do que eu esperava. Linha após linha de transferências rotuladas como consultoria que iam para a conta pessoal de Carlos. Aluguéis de equipamentos que não existiam. Pagamentos para a empresa fora do país do meu pai. Uma conta de 6 dígitos intitulada Empreendimento Sol Dourado, que se ligava diretamente ao nome da minha mãe. Não era apenas má gestão. Era intencional, coordenado. Eles não tinham apenas tentado me cortar. Estavam sangrando a empresa até a última gota. Fiquei na minha mesa muito depois que o escritório esvaziou, os dedos frios contra o teclado, rolando página após página de podridão financeira disfarçada de estratégia. Isso não era apenas uma traição. Era roubo premeditado. Reuni os documentos e os enviei para a equipe jurídica com o assunto de uma linha: prossiga. Naquela noite, Carlos apareceu no escritório sem ser convidado. A camisa dele estava amassada. Ele não havia feito a barba. Parecia que as paredes estavam desabando sobre ele. Você vai arruinar nossas vidas, ele cuspiu. Não levantei os olhos da tela. Vocês fizeram isso sozinhos. Eu estou apenas segurando o espelho. Ele se inclinou para a frente, a voz tremendo. Você acha que isso te torna algum tipo de heroína? Está destruindo sua própria família. Levantei-me devagar, calma. Família não constrói impérios sobre mentiras. Família não te apaga e chama isso de lealdade. E família não sorri, enquanto diz à sua irmã para te excluir. O rosto dele perdeu a cor. Ele abriu a boca para falar. Sim, eu disse. Ouvi aquela conversa. Cada palavra. Ele tentou distorcer, minimizar. Ele sempre tinha uma história, mas eu o cortei. Você falsificou a assinatura da vovó em um comprovante de saque. Isso é crime. Ele ficou em silêncio. Eu te dei a chance de sair limpo, eu disse. Você ficou. Agora, lide com as consequências. A voz dele falhou. Você não precisa fazer isso. Eu não preciso, eu disse. Eu quero. Ele saiu sem dizer mais nada. Mais tarde naquela noite, meu advogado ligou. Estamos prontos para apresentar acusações criminais. Quer prosseguir? Caminhei até a janela, olhei para o letreiro da empresa, que um dia foi um símbolo de orgulho, agora apenas um nome esculpido sobre décadas de engano silencioso. Sim, eu disse. Sem acordos, sem silêncio. Faremos conforme a lei. Quero a verdade escrita em tinta. Ao nascer do sol, o site da empresa tinha uma nova aba de liderança, meu nome, minha foto, minha missão. E, embaixo, uma citação da vovó: se você não pode confiar na fundação, arranque A e comece de novo. E era exatamente isso que eu estava fazendo. Arrancando a podridão. Tijolo por tijolo, nome por nome. A mensagem de texto chegou pouco depois do meio-dia, 1 hora. Sem advogados. Você me deve isso. Eu não devia nada a ela, mas respondi sim.
Nos encontramos no antigo jardim da igreja, atrás de Saint-Emery, o mesmo lugar onde a vovó costumava sentar quando ainda conseguia andar. O mesmo lugar onde minha mãe fingia cuidar das rosas enquanto atendia ligações do advogado de herança que jurava mal conhecer. Ela já estava sentada quando cheguei. Blusa branca, linhas limpas, excessivamente calma. Parecia alguém se preparando para uma coletiva de imprensa, não para uma conversa com a filha. Não me sentei. Tenho que admitir, ela disse. Eu a subestimei. Você sempre fez isso, eu respondi. Ela sorriu levemente, os olhos ainda fixos na capela. Você não estava tentando proteger a vovó. Estava tentando me destruir. Não, eu disse. Você fez isso consigo mesma. Ela se virou totalmente para mim então. O rosto dela não se quebrou. Ainda não. Eu mantive esta família funcionando, ela disse, a voz mais cortante agora. Eu garanti que seu pai não perdesse tudo depois de seu terceiro investimento fracassado. Eu consertei buracos. Eu lidei com Carlos e com você. Eu não me encolhi. Eu era a única que não estava mentindo, eu disse. Ela se levantou lentamente, alisou a saia como se tivesse acabado de terminar uma tarefa no jardim. Você vai vencer, ela disse. Nós duas sabemos disso. Ela se aproximou. Mas o que acontece depois que você vencer? Você acha que sentirá paz? Acha que a vovó queria todo esse circo? Olhei para ela, realmente olhei, e vi a mulher que eu costumava amar tentando rearranjar o rosto em algo suave, mas não se encaixava mais. Não, eu disse. Mas ela teria desejado a verdade. E ela estaria orgulhosa de eu finalmente ter parado de me desculpar por existir. Por um momento, apenas um breve lampejo, a boca dela se contraiu, não de raiva, mas algo mais próximo da dor. Então passou. Ela se inclinou, a voz quase um sussurro. Tudo desmorona, Tiana. Até a verdade. Apenas espere. Eu não respondi. Não fiquei para perguntar o que ela queria dizer. Virei e me afastei antes que ela pudesse transformar aquilo em um aviso, uma ameaça ou um apelo. Eu não precisava de mais nenhum dos finais dela. O tribunal estava mais frio do que eu esperava. Não na temperatura. O ar em si parecia diferente. Tenso, parado, como se até as paredes estivessem esperando para ouvir o que não podia ser desdito. Minha mãe, meu pai e Júlia estavam sentados em fila. 3 rostos, 3 máscaras, 3 fantasmas de uma família em que eu costumava acreditar. Quando meu nome foi chamado, levantei-me, caminhei para a frente, ergui a mão, jurei minha verdade. Falei sem tremer. Não porque não estivesse com medo, eu estava, mas porque o medo não me controlava mais. Eu havia vivido no silêncio que eles construíram. Agora, falaria em uma sala que eles não podiam silenciar. Expus a linha do tempo, as transferências de contas, os saques falsificados, as LLCs que meu pai criou sob nomes falsos, os contratos de consultoria pagos à empresa de fachada da minha mãe, os alertas bancários que eu havia acionado no momento em que os ouvi dizer que eu estava fora. Então, fiz uma pausa. Antes de morrer, eu disse, minha avó me deixou algo mais. Tirei o pendrive e o entreguei ao oficial de justiça. O sistema de som clicou. O tribunal esperou. Então veio a voz, fraca, mas firme, gasta pelo tempo, mas inconfundível. Tiana, se eles tentarem te excluir, não os deixe. Você é o futuro desta família. Não a versão deles. A sua. Ninguém se moveu. Ninguém falou. Nem mesmo meu pai. Quando chegou a vez da minha mãe, ela se levantou como sempre fazia na igreja. Lenta, graciosa, calculada. Não estávamos tentando machucá-la, ela disse. Estávamos tentando protegê-la. Ela sempre foi muito sensível. Eu ri alto, na frente do juiz. Não por desrespeito, mas por pura clareza. É assim que vocês chamam apagar alguém agora? Sensibilidade? O juiz não se mexeu. Júlia olhou para baixo.
Meu pai manteve os olhos no chão. Quando o depoimento terminou, o dinheiro mal importava. Isso não era mais sobre herança. Era sobre dignidade, sobre memória, sobre ser vista. O martelo do juiz baixou. O controle total e final da propriedade permaneceu comigo. Júlia foi condenada a pagar indenização pelo uso não autorizado de fundos da empresa. Meus pais foram permanentemente removidos de todos os cargos fiduciários ligados ao fundo da empresa e aos bens da família. Era oficial. Era público. Era irreversível. Do lado de fora, repórteres esperavam como abutres. Microfones, câmeras, perguntas que eu não responderia. Passei por eles, ereta, em silêncio. Eu não lhes devia minha indignação. De volta à casa do lago, abri o diário da vovó na página que eu havia marcado meses antes. Ela havia escrito: às vezes, sangue precisa ser drenado para que um corpo se cure. Famílias não são diferentes. Sentei-me na varanda até o sol desaparecer atrás das árvores. O ar cheirava a pinho e memória. Eles haviam tentado me enterrar, e, ao fazerem isso, me entregaram a pá. Mas eu não cavei uma sepultura. Eu construí uma fundação. Na manhã de segunda-feira, a transição estava completa. As escrituras, os títulos, os nomes nos papéis, tudo meu. A casa do lago estava silenciosa na névoa do início do outono. Folhas amarelas flutuavam pelos degraus da frente como se alguém as tivesse soltado com muita gentileza. Lá dentro, o ar parecia diferente, não vazio, mas desocupado, como se estivesse esperando. O negócio agora levava a minha assinatura. As contas estavam em meu nome. O legado que eles tentaram apagar estava, ironicamente, sendo mantido unido pela única pessoa que eles tentaram expulsar. Não organizei uma celebração. Não liguei para ninguém. Abri o antigo baú de cedro da vovó, coloquei o testamento alterado ao lado do diário dela e fechei a tampa. Sem discursos, sem palavras finais, apenas o ato silencioso de devolver algo ao seu devido lugar. Naquela noite, deixei as janelas abertas. Eu não tinha mais medo. Não havia vozes por trás das paredes, nem passos no corredor, apenas o vento suave vindo do lago e a memória de alguém que acreditou em mim antes que eu acreditasse em mim mesma. Eles tentaram me enterrar. Me chamaram de fraca, emotiva, um fardo. Mas o que eles não sabiam era que cada vez que me apagavam, me afiçavam. Cada silêncio que impunham se tornava uma frase que um dia eu falaria em voz alta. E quando finalmente me entregaram a pá, aquela que eles pensaram que eu usaria para desaparecer em silêncio, eu não cavei uma sepultura. Eu construí algo mais forte. Agora, a casa leva meu nome. O negócio veste meus valores. E eu durmo com as janelas abertas. Não porque os perdoei. Não porque esqueci. Obrigada por ouvir a história de Tiana. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.